Oiê! Olá, meus amores. Sexto ano, vamos continuar falando do Egito. E quem está aqui comigo? Um gato. Por que um gato? Porque os egípcios veneravam gatos. E eu venero os gatos também. Seria eu egípcia? Não, mas adoramos gatos. Esses animais maravilhosos. Então, os egípcios já adoravam gatos, mumificavam gatos, tá? Já era uma parte importante da sociedade egípcia. Vamos falar agora mais um pouco, a gente viu na aula passada a organização política pelo período, agora de falar um pouco da sociedade de uma maneira geral do Egito. O Egito era um estado teocrático. O que é teocrático? Teo, Deus, tá? Crático, né, de governo. Então, é um governo que quem legitima o poder, quem dá o poder é um Deus. No caso, eram os deuses do Egito. O faraó, ele era, gente, o próprio Deus vivo, tá? Ele era o Deus vivo, não era só um representante, ele era o Deus vivo. E ele tinha todos os poderes. A gente viu no modo de produção asiático que a terra era do Estado, ou seja, dos faraós. Eles decidiam na vida política, religiosa, econômica, militar, eles mandavam e desmandavam em tudo. Ele era o próprio Deus, quem é que vai discutir com Deus? Não é mesmo? O que acontece? A sociedade egípcia ela é hierarquizada, a gente viu, né? Essa pirâmide social, a gente usa muito história, que dá para mostrar aqui, ó. No topo, você tem um grupo pequeno que está no topo mandando no resto da pirâmide. Tá? Então, as pirâmides sociais elas são compostas por quem está no topo é um número pequeno que manda e quem está na base é um número maior que tem menos privilégios e mais deveres. Uma sociedade hierarquizada que vai dividindo as categorias de poder e direitos e deveres nessa sociedade. Então, lá no topo, o faraó. Depois, os nobres e os sacerdotes. Tá? Então, figuras da igreja e a nobreza. Soldados, muito importante também. Os escribas, vamos falar deles. Comerciantes e por aí vai. Na base, os escravos, depois os camponeses. Tá? Como era essa administração? Quem mandava? O faraó. Depois, os nobres e os sacerdotes. Essa turma não trabalhava mesmo, tá? Eles mandavam, não trabalhavam. Depois você tem os chefes militares, são fundamentais, né, principalmente na expansão do Império Egípcio, expansão e conquista territorial, como a gente viu que acontece durante, né, a história do Egito Antigo. Então, eles têm um papel muito importante, têm cargos altos. Quem são os escribas? Era essa turma que escrevia, registrava tudo o que acontecia no Egito. Eles faziam cópias, escreviam, uns faziam cópias e também outros arquivavam. Era uma profissão tão importante que era hereditária, ficava na família, não era qualquer um que podia ser escriba, não. Tá? Além disso, você tem os artesãos, que são os trabalhadores urbanos, né, que produzem artesanato, mas também barbeiros, sapateiros, alguns tipos de cargos assim. E a maior parte da população vão ser de camponeses e escravos. Os camponeses, eles eram chamados de felas, tá? Eles que vão trabalhar nas terras dos faraós, eles que vão ver esse sistema de servidão do modo de produção asiático, né? E eles trabalhavam justamente para os altos funcionários, eles tinham que dar parte da sua colheita, né? E trabalhar em obras públicas, né? Então aqui, ó, isso aqui é uma imagem do administrador sentado, vestido bem, obrigado, e aqui o povo trabalhando, ele só olhando, né, porque os nobres não trabalhavam. Então, esses felas, eles vão ser responsáveis junto dos escravos pelas grandes construções. Gente, isso é um sistema de servidão coletiva. Né? A servidão, você é obrigado a trabalhar, você está preso à terra, você não tem liberdade, mas você não pode ser vendido, comercializado. O escravo, sim. Tá? Então, você tem uma diferença. Agora, quem que constrói as pirâmides? Os felas e os escravos. Não são aliens, tá? Nada de alien. Quem constrói isso tudo
é muito sangue, suor e exploração da maior parte da população. E aí, quem que virava escravo na antiguidade? Por conquista de guerra ou por dívida. A gente vem falando isso ao longo das aulas. E aqui é uma imagem de um filme que mostra a construção da pirâmide. Falei que a pirâmide era clara? Olha só, a pirâmide é clara e o topo tinha ouro. A religião, a gente vai falar mais juntos, tá? Que a região egípcia muito rica, os deuses eram ou antropomórficos, que tinham características humanas, ou zoomórficos, que tinham características de animais, ou até mesmo as duas, antropozoomórfico. Antropo, homem, zoo, animal. Antropozoo, formas animais e de homem, como aqui, tá? E a gente vai ver com calma como era essa religião e essa mitologia egípcia. A religião, ela vai influenciar em todos os aspectos, tá? Você tinha na arte, na medicina, na literatura, na escrita, né, dos hieroglifos, né? Aí, ó, os principais deuses. A gente vai ver com calma, mas uma história que eu quero destacar é o Tribunal de Osíris, que é uma balança que você pesa o peso do seu coração junto de uma pluma. Se o seu coração pesasse menos que uma pluma, você ia para a eternidade. Só que não é o coração o órgão, né? E sim o peso no sentido simbólico, se você era uma pessoa boa ou não, tá? Isso era o tribunal do deus Osíris, ele que julgava aqui, ó, o coração com a pluma para decidir a vida eterna, tá? Outra característica muito importante conhecida é a mumificação, que os egípcios começaram a fazer no Antigo Império. Nesse momento, só quem podia ser mumificado e que eles acreditavam que ia para a vida após a morte eram os faraós. Depois eles vão abrir isso para o resto da população. Se eles acreditavam que você tinha uma vida após a morte, você tinha que se preparar esse corpo para chegar bem. Por isso que eles faziam a mumificação, para esse corpo chegar bem lá na eternidade. Quando morria um faraó, gente, morriam os seus serviçais, as pessoas trabalhavam para eles. Por quê? O faraó ia precisar de gente trabalhando para ele na eternidade. Então, essas pessoas tinham que morrer. Ele levava riqueza, né? Era um processo de levar parte dessa vida para a eternidade, inclusive quem trabalhava com você. Então, morria um faraó, o pessoal ficava assim, não, vou ter que morrer um monte de gente. Era por aí. Tá? Então, ó, processo de mumificação, tá? Para a conservação do corpo, essa tecnologia egípcia, e aí esse aqui é o caixão, todo desenhado, bem trabalhado. Dentro da pirâmide, gente, tem um monte de coisa. Você tem a parte onde o rei foi enterrado, a parte para a rainha ser enterrada, rei é o faraó, a esposa do faraó, e aí você tem, ó, você tem lugar para colocar animais, local para colocar riquezas, água, tem até poço dentro da pirâmide. É todo um esquema para a vida após a morte, tá? Qual era a escrita? Símbolos, os famosos hieroglifos, tá? Que são desenhos que eles faziam muito, né, na própria parede dos monumentos, como as pirâmides, e cada símbolo tem né, cada letra tem um símbolo e eles também têm a unidade de medida. Olha só, ó, 1 milhão é um Deus acordado, um homem espantado, porque, né, 1 milhão só, 1 milhão, que maravilha. Já na antiguidade eles sabiam como era difícil ter 1 milhão. E aí, já vou dar spoiler da atividade diversificada, a gente vai trabalhar com os símbolos do Egito Antigo, tá? Então, vamos falar mais juntos sobre essa cultura. É importante a gente marcar que é uma sociedade riquíssima em cultura, em história, como todas as outras, né? Porque o Egito desperta esse fascínio na gente, vai continuar falando deles. Tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!